Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vida do Mundo e hoje eu venho mostrar para vocês as melhores leituras de 2017, considerando não ficção, né? Eu não li tanto quanto eu gostaria não ficção e eu acho que essa já vai ser a promessa de 2018, em ler mais livros de não ficção, que eu adoro. Mas dentre os que eu li, eu não lembro quantos foram, mais de 10 certamente, eu escolhi 5 que eu acho que merecem uma atenção especial. Esses 5 eu vou indicar para vocês. É claro que nas leituras do mês eu já comentei, já falei a respeito, mas não pontuei que seria o melhor, né, do ano, porque eu não tinha como saber disso no momento, e muitos de vocês nem me seguiam desde o começo do ano. Então, bora lá. Vida para Consumo, do Bauman. Eu li este livro no começo do ano, foi quando o Bauman morreu. Ele morreu, eu falei, eu tenho que ler alguma coisa dele, né? Eu tinha lido coisas assim esparsas, nada, eu tinha esse livro. Que livro maravilhoso. Eu fiz um vídeo só para esse livro, então eu recomendo que vocês deem uma olhada, porque lá eu tô com ideias mais frescas, né? Eu lembrava de muita coisa aqui. Claro que eu ainda lembro, mas não tanto e não literalmente, de um monte de coisa. Mas aqui, Bauman critica a sociedade do consumo, né? A gente sabe que ele é um crítico da nossa contemporaneidade, principalmente do que ele chama de vida líquida, né? De medo líquido, tudo líquido, amor líquido. E aqui ele compara um pouco a nossa sociedade do consumo com a sociedade de produtores, sociedade de consumidores com sociedade de produtores do século XIX. Ele traça vários paralelos, ele aponta comportamentos atuais assim que a gente se reconhece e sente vergonha, né? Esse comportamento de redes sociais, esse fetiche, ele chama de fetiche do individualismo, né? E fala que hoje cirurgia plástica virou um estilo de vida, né? É uma escolha como estilo de vida, cartão de fidelidade para a clínica estética, e ele traça o perfil do homem contemporâneo. E a gente se reconhece, a gente se envergonha, ou a gente percebe que já tem também um distanciamento em relação a certos comportamentos, mas é fundamental ler este livro para entender melhor a maneira como a gente vive e como escolhe viver, principalmente porque se a gente faz parte disso, a gente se comporta de determinada forma, a gente se comporta dessa maneira também, em alguma medida, é muito difícil que a gente tenha distanciamento. Então, às vezes é bom ver uma análise, bom ler alguém falando a respeito, porque aí a gente presta atenção em algumas coisas, ou fica contente por já ter um distanciamento de outras. Bauman faz isso divinamente, este livro é muito bom. Lá no vídeo eu detalho mais, vejam lá. O Abolicionismo, do Joaquim Nabuco. Eu gostei muito deste livro. Pelo título a gente já sabe do que se trata, mas o que eu gostei? Eu gostei das ideias e dos argumentos do Joaquim Nabuco. Eu já tinha lido do José Bonifácio, ele também faz lá uma defesa à libertação dos escravos. Mas aqui tem a paixão, e aqui tem uns argumentos que eu não tinha parado para pensar. E o melhor é que ele escreveu isso aqui no século XIX, quando ainda havia escravidão, assim, começo da segunda metade do século XIX. E ele pontua várias coisas do contexto da época, ele compara o Brasil com outros países, como foi a libertação dos escravos em outros países. Então, assim, é uma visão da época. Quem segue esse canal, me conhece, sabe que eu valorizo muito a análise de cenário sociopolítico, análise contemporânea, ou seja, de pessoas que estão vivendo aquele momento, não com um distanciamento histórico, sabe? Hoje a gente escrever, por mais que faça pesquisa, escrever sobre, sei lá, a primeira metade do século XX ou qualquer outro momento histórico, é diferente, mesmo porque a gente sempre vai cometer anacronismo. Por mais que você evite, a gente vai cometer, e mesmo que não cometa, a gente não tem como saber como era viver naquele momento. Então eu aprecio muito a análise de contemporâneos. Seria como eu ou você hoje analisar a sociedade. Seria como o Bauman fez aqui. Ele analisou a sociedade contemporânea que vivia, que é a sociedade que nós vivemos. Daqui um tempo, talvez, sei lá, daqui uns 50 anos, 100 anos, isso aqui vai ter um valor muito maior do que tem hoje até para a posteridade, né? É a visão de uma pessoa que viveu na época. Então, é isso
que o Joaquim Nabuco faz aqui. E ele traz dados que a gente, vivendo no século XXI, não tem como saber. Ele compara como foi a libertação, as intencionalidades, né, a libertação dos escravos em outros países, que muitos países que eram abolicionistas queriam a libertação dos escravos, além do motivo que a gente já conhece, que é por razões econômicas, para que os escravos passassem a consumir mais, mas ele pontua aqui que muitos queriam que os escravos voltassem para a África. Não consideravam os escravos como parte da sociedade. E eu acho que José Bonifácio, sim, não deixou isso claro lá, mas eu tive a impressão que ele também não considerava os escravos como parte da sociedade. O Joaquim Nabuco não, ele considera, ele fala, não, povo brasileiro, eles compõem a nossa nação e eles merecem condições mais dignas. Ele faz uma defesa assim bem legal, bem apaixonada, um texto primoroso do ponto de vista argumentativo até. Quem quiser estudar argumentação, leia Joaquim Nabuco, leia Rui Barbosa também, que é outro que eu indico. Agora eu vou falar de um livro que eu li em e-book, que é a História da Antiguidade, História da Bíblia e Mitos da Antiguidade. Eu vou deixar o nome aqui embaixo certinho, inclusive o autor que eu não lembro mais. Eu já comentei esse livro por aqui, ele é muito legal por quê? Porque ele compara mitos egípcios, gregos, sumérios e os mitos da Bíblia. Então a gente percebe, e é claro que muita coisa a gente já sabe, mas a gente percebe que muita coisa que tem na Bíblia é uma releitura, é uma assimilação de culturas anteriores. Então, por exemplo, a Torre de Babel já existia lá no mito do andrógeno, lá do que o Platão fala no banquete. O dilúvio já está na epopeia de Gilgamesh. O sacrifício de Isaac, a gente tem o sacrifício da Ifigênia, eu já falei disso por aqui, que é filha do Agamemnon. Sabe, a gente tem paralelos. Ele vai comparando e vai contando história, vai falando, Moisés não era judeu, não era hebreu, ele era egípcio, e como a Bíblia dá um jeito nisso, enfim. Ele pontua um monte de coisas e ele apresenta fatos, né, assim, análises históricas, ele pesquisou isso, então assim, não é um ensaio, não, ele pesquisa, dá pra perceber claramente que aquilo é resultado de pesquisa científica, e até mesmo pelo tom inicial que ele usa, tem o que eu chamo de arrogância científica, né, achando que, nós cientistas, nós pesquisadores sabemos, somos a luz, a verdade e a vida, e tá, dessa parte eu não gostei. Mas os paralelos que ele traça, o levantamento histórico, a comparação é muito boa, eu aconselho. E ele faz uma crítica que aí eu acho bem legal, ele fala que os outros povos gregos, egípcios e tudo mais, acreditavam nos mitos, mas sabiam que eram mitos, né? Então sabia que era uma necessidade da gente transcender e, enfim, acreditar em algo superior, e sabia que era mito. Ele critica que quem segue a Bíblia toma como verdade e não como mito. E ele critica isso e pontua, ora, se a própria Bíblia está baseada em mitos que sabiam que não eram realidade, mas eram mitos, tinham função pedagógica e tudo mais. E a Bíblia, as pessoas que seguem a Bíblia, a maior parte das pessoas que seguem a Bíblia, segue como se tudo que estivesse ali fosse verdade. É uma crítica que ele faz. Recomendo a leitura desse livro. Outro livro, O Homem Revoltado, de Camus. No vídeo que eu fiz, O que Esperar de Camus, eu comentei um pouco este livro. Este livro é muito bom. Ele é muito bom até para crítica literária, porque ele comenta várias obras, Os Irmãos Karamazov, O dos Ventos Uivantes, ele fala de alguns outros livros. Mas aqui tem o que é caro a Camus, que é como ele desenvolve a teoria, a gente percebe claramente a argumentação, tudo que é por trás do posicionamento dele, de o homem revoltado, que a gente já vê em A Peste. O homem revoltado é aquele que resiste. É aquele que, apesar da condição, apesar do mundo dado, apesar de ser uma droga, apesar de, segue o que acha que é correto. É moralista? É. Mas é um moralismo mais libertário, não é um moralismo autoritário. É um moralismo em relação a si mesmo, não é impositivo. Não fica determinando o que os outros têm que fazer. Ele segue a sua própria consciência e pronto, faz o que tem que fazer porque é nisso que acredita, certo? É mais ou menos como o Dr. Rieu de A Peste.
aquele é um modelo de homem revoltado na concepção de Camus. E o homem revoltado é a superação do existencialismo, né, do que ele entendia, do que ele desenvolveu como existencialismo. Então, assim, ele abandonou o comunismo, abandonou o existencialismo e superou essa fase e se desenvolveu acreditando nisso. A ideia é a ideia do homem revoltado. É aquele que, apesar de tudo, segue ou resiste, segue resistindo, ou resiste seguindo, sei lá, mas a resistência é uma forma de revolta também. E o último livro é o livro do Rousseau, que a minha edição está em francês, em português, ficou algo como Discursos sobre a origem da desigualdade entre os homens, alguma coisa assim, tá? Este livro é muito bom. Ele fala da desigualdade, é claro que ele está falando de propriedade. Quando a gente fala de desigualdade, a gente está falando de propriedade. Se a gente está falando de propriedade, a gente está falando de burguesia. Então, com isso eu quero dizer que é óbvio que Marx leu isso aqui. Quem já leu alguma coisa de Marx, vê o pensamento de Marx, vê sementinhas do pensamento de Marx aqui. É óbvio, o Marx lia Rousseau, aliás, o Marx lia muita coisa dos franceses. Claro que a Revolução Francesa foi para ele um must, assim, terreno de estudo, né? O que acontecia na França era terreno de estudo para Marx. E aqui tem essa questão da propriedade, e o Rousseau fala, né, que a origem da desigualdade está na propriedade. Quando o homem cercou um pedaço de terra e falou, isso é meu. Aqui tem várias coisas, ele fala da origem das línguas, como as línguas vão se desenvolvendo, e que eu acho muito legal também, ele fala da condição humana, que já é algo seminal para a teoria existencialista. Por que ele fala? Os bichos já nascem prontos. Então, um gato lá, sei lá, há séculos atrás era igual um gato hoje. Os bichos nascem prontos. A gente pode pensar até a Raya, eu dei o exemplo da Raya quando eu falei desse livro. Eu falei mais desse livro no vídeo Leituras de janeiro de 2017. Lá eu comentei bastante, aqui não vou comentar muito. Então quem quiser, dê uma olhada lá. Os animais já nascem andando. Já a tartaruga nasce, já cai na água. A raia nasce, já cai na água. Porco já nasce, já começa a mamar, já nasce andando. Os bichos nascem prontos e os bichos são daquela forma desde sempre. Séculos e séculos continuam igual. Homem não. Homem, primeiro que ele já nasce, precisa de cuidados. Ele não se vira sozinho. Se ele ficar, a míngua morre. O bebê é totalmente dependente. Então ele não nasce feito nessa perspectiva e na perspectiva histórica também, porque um homem do século XXI não é igual a um homem do século XVIII, por exemplo. Eu estou falando só de subjetividade? Claro que não, é isso também. Mas as necessidades, os pensamentos, o tempo de vida, tudo, a aparência, tudo, absolutamente tudo é diferente. Então é claro que tem pontos que seguem, porque somos humanos, né? Somos a mesma espécie, mas o contexto sócio-histórico muda. Então, por que eu estou falando que isso tem a ver com a teoria existencialista? Ora, Sartre já dizia, a gente nasce nada, depois que nasce que a gente se constitui. Então, o ser e o nada é o homem, o ser é o quê? É o bicho, é o que já nasce pronto, é o bicho que não muda. A gente é nada, a gente se constitui depois. Isso vai de encontro, e o que vai de encontro vai contra a teoria platônica do mundo das ideias, como se já tivesse algo pronto, já determinado e a gente tivesse um modelo a seguir. Não, Sartre fala que não. A gente nasce zerado, a gente é um nadinha, a gente vai se constituindo a partir de então. Não sei se Sartre leu isso aqui, foi a partir daqui, mas aqui a gente já vê subsídios para o existencialismo, certo? No outro vídeo eu falei bem sobre isso. No vídeo sobre a náusea, acho que eu também apresentei textos, assim, numa linha histórica, que ajudam a pensar o existencialismo. E acho que eu cito isso também. Bom, vocês procurem aí quem tiver mais interesse. Certo? Então, esses são os melhores livros, assim, de não ficção que eu li em 2017. E, assim, queria ter lido mais, mas eu também gosto de ler romance, enfim. O que eu acho que eu vou fazer em 2018 é tentar ler mais não ficção. Porque quando a gente lê não ficção, esses livros, principalmente, né, de filósofos e tudo mais, ajuda a gente a entender melhor a realidade e ajuda a analisar melhor os romances. Se você já leu algum desses livros, comente aqui embaixo. A gente pode trocar ideias
E vocês podem me contar também o que vocês leram, que é muito legal de não ficção. Vou adorar saber, quem sabe eu tenho aqui já na minha relação e já começo a ler e priorizo, tá bom? Muito obrigada por assistir, não se esqueça de curtir o vídeo, de me seguir nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, Facebook e o Instagram. O Instagram eu até deixo vocês escolherem tema de livros, então me segue lá se você não segue. E no Facebook é a página do blog, eu publico outras coisas além de literatura, então dê uma olhada lá, certo? Muito obrigada, beijo, tchau, tchau.